Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado onde a gente vai estar aí falando sobre os movimentos de hoje, o que foi os trades e também fazer as marcações para o pregão de amanhã. Como vocês podem ver, já teve alguns trades muito bons, né? Vou explicar para vocês os motivos pelos quais foram as entradas. Fora isso, antes disso, aliás, queria estar pedindo para vocês aí não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o nosso canal, dar aquela compartilhada com os vídeos para que a gente possa estar atingindo cada vez mais. E com isso a gente está aumentando a nossa audiência aí e cada vez mais trazer conteúdos legais para vocês. Beleza? Então bora para nossa explicação aqui do trade, né? O preço hoje ele abriu já com um gap enorme aqui. Vou botar o rosa que aparece mais. Um gap enorme perdendo esse fundo, até deu uma oportunidade na venda aí para quem quis arriscar, né? Deixando stop acima do pavio e buscando o fundo, uma venda rápida aí e é uma venda que estaria apostando no rompimento, né? Mas como eu sempre aviso para o pessoal, o importante é você esperar o preço nos dar qual é o lado que ele vai. E aqui, conforme eu falei para a galera ali no nosso... Quando a gente estava na sala ao vivo, nós tínhamos aqui esse range que era o primeiro candle do 15 minutos. E tudo isso aqui que ficou fazendo foi dentro do candle, tá? Aí, quando que nós tivemos a primeira oportunidade? Nós tivemos a primeira oportunidade com esse rompimento aqui. Quando ele fez esse rompimento, voltou para capturar a liquidez aqui no fundo, tá? Que eu acabei não pegando essa compra aqui, eu bobeei e acabei não pegando, e essa aqui foi a compra que foi direto lá no nosso alvo, que era essa região de liquidez aqui de cima. Mas ele deu outras oportunidades que foi aí que a gente fez, tá? Aí que a gente entrou no trade, que aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Primeiro, eu entrei num trade aqui que eu acabei zerando, protegendo cedo demais e acabei, por isso que eu nem considerei aqui. Quando ele fez essa região de liquidez aqui, ó, ele fez esse fundo, eu entrei aqui, comprado aqui com stop aqui embaixo. Como ele estava segurando aqui, no que ele andou aqui eu protegi. Aí eu protegi aqui, ele me tirou ali com 25 pontos, por isso que eu nem considerei, né? Foi praticamente um 0 a 0 que ele me tirou. Porém, aí quando ele fez isso, ele segurou, não rompeu mais fundo e fez esses 3 candles aqui, aí foi a minha entrada. Entrei aqui, stop logo abaixo, com 2 contratos, aí eu saí com um contrato aqui no alvo e o outro contrato no trailing stop aqui atrás nessa volta, tá? Então esse foi o meu trade. Eu coloquei aqui no meio do caminho por conta disso, porque eram 2 contratos, eu saí um aqui no alvo, e o outro fui fazendo trailing stop e ele me tirou aqui. E aí ele reverteu. Ainda assim, no final, mais lá para frente, eu ainda fiz um outro tradezinho aqui. Só que era um trade que eu fiz curto, por quê? Porque a gente já tinha esse cenário. Eu tinha feito um topo triplo, tinha gerado liquidez, tinha criado um order block, ou seja, ele já estava sinalizando que iria cair, né? E isso aqui era para meio-dia e meio já só para encerrar aqui, que eu já tinha um monte de coisa do trabalho, eu não consegui ficar acompanhando. Aí eu fiz a entradinha aqui, stop logo abaixo, e a saída foi aqui, ó. Por que a saída foi aqui? Porque isso aqui era order block, que eu tava já pensando futuramente que o preço podia chegar aqui e descer direto. Ele ainda foi um pouquinho mais acima para mitigar o order block de fato e depois ele desceu. E aí essa outra entrada aqui foi a entrada de um aluno lá na sala, que ele até postou lá na sala, não, no Telegram, ele até postou, que foi uma entrada cirúrgica, capturou a liquidez desse ponto aqui
o stop logo atrás e o alvo dele foi aqui, 800 pontos nesse fundo, tá? Era um trade a favor da tendência, poderia até arriscar e descer até o order block lá de baixo, ou até o fundo de hoje, mas foi um trade espetacular. Por quê? Porque o preço, aqui tu tem uma liquidez, né? Então o preço ele podia chegar aqui e depois ir testar lá em cima. A gente não sabe o que o preço vai fazer. Então quando não sabe, melhor coisa a fazer é tomar a decisão correta. Depois aqui ainda nós tivemos, para quem esteve atento aí no mercado, teve esse tradezinho aqui na tarde. Eu já não estava online, porque ele fez aqui ó, um fundo quíntuplo. Aí depois ele só voltou para capturar a liquidez, entrada, stop logo abaixo. E o alvo era o order block. Esse era um trade, então um tradezinho curto, de 400 e poucos pontos, mas era um trade de 4 para 1. E aí ele deu a oportunidade de venda, né? Depois que ele fez esse choque aqui, subiu até a nossa zona do order block, deu mais um trade de venda aqui, que deve ter pego um 6 para 1 aqui, se a gente for pegar para analisar. E aí essas oportunidades que o pessoal tem que estar atento, né? Oportunidades como essa, são trades curtos, 130 pontos, para um alvo de 650, né? Na verdade ia dar menos, né? Porque ia fazer no trailing stop, ia dar uns 500 pontos aí. Mas foi um trade de 500 pontos, bem tranquilinho, né? Trade de 4 para 1. Então isso, pessoal, que vocês têm que ter em mente. Os nossos trades, eles são todos assim, tudo 3, 4... No mínimo, um trade ruim para nós é o trade de 2 para 1. Ó, esse meu aqui foi 3 para 1. Né? Então, assim... Tudo isso vocês têm que estar atentos para a gente não perder as oportunidades. Beleza? Então, bora fazer as nossas marcações aí para amanhã, quinta-feira. Lembrando que a gente ainda tem, ó, essa zona aqui já foi mitigada, já cai fora. Ele está testando esse order block. E depois eu tenho essa zona aqui, ó, que agora foi criada uma zona de liquidez. Então, eu vou alongar porque eu tenho liquidez aqui embaixo. Eu tenho um fundo duplo aqui agora que foi criado. Então, aqui a gente não coloca order block, a gente deixa só essa região de liquidez para a gente saber que o preço pode bater e voltar. E é ali que a gente vai atrás das oportunidades, ok? Então, lembrando, a gente teve hoje a continuidade da tendência de baixa, né? Ó, o preço ele veio... Ele está fazendo a continuidade do movimento. Então, o que a gente espera para amanhã na abertura do preço para amanhã? A gente tem aqui um fundo de continuidade que passa a ser essa região, né? Temos, tirar esse order block, tira order block. Temos essa região de liquidez aqui, que vocês têm que estar atentos, né? Temos uma outra região de liquidez aqui em cima, também para ficarem espertos. Essa aqui já foi. Tivemos um BOS aqui, né, no fundo, e aqui nós temos o choque. O choque nosso é justamente nessa região aqui, tá? Aí que eu falo é o seguinte, tá, pessoal? Que vocês têm que ficar atento aqui quanto ao choque. Tudo vai depender da abertura de amanhã, certo? Se por um acaso, na abertura do pregão amanhã, ele abrir aqui para baixo, romper, o nosso choque passa a ser esse ponto aqui, tá? Agora, como o nosso último topo e último fundo é esse, a partir desse momento aqui que a gente tem a mudança de caractere para compra, enquanto estiver abaixo do choque, a gente vai estar olhando para a venda. Tá? Então agora a gente faz assim, a gente tem a marcação no 15 minutos, né? A gente tem aqui, só ajustar aqui, a gente tem aqui essa região de liquidez, então a gente aguarda as movimentações do preço. Eu não vou ficar enchendo de marcação o gráfico,
porque vocês já sabem como fazer, já sabem onde esperar. Então, o que a gente faz aqui? A gente espera, se o preço subir, a gente vai esperar aquela movimentação, o fake out, captura de liquidez, ver se ele vai subir lá no order block, que tem outra liquidez aqui. E esse order block ainda não foi mitigado, ele vem sendo testado só, tá? Então, e aqui a gente tem a continuidade, se ele romper, dá continuidade no movimento para baixo. Beleza? Então, assim, é isso que a gente tem até no índice. Dólar, vamos falar de dólar um pouquinho. O dólar, ele simplesmente caminhou para baixo, né? Ele abriu aqui nessa região, capturou a liquidez aqui, ó, deu uma venda aqui e foi embora. Foi caminho abaixo até o order block que a gente tinha marcado lá embaixo, né? Agora ele continua naquele nosso range, né? No nosso range aqui, que a gente até vai deixando ele refinado. A gente tem aqui o choque nessa região, tá? Aqui nós temos o choque. Aqui embaixo a gente tem o fundo de continuidade, que ele precisa romper para estar indo buscar os próximos níveis. Opa, ficou... Eu só corrigir aqui. Tá, só para ir buscar os próximos níveis. Tá, então a gente tem essas marcações. E aqui para cima a gente tem essa região aqui, ó, que é interessante, tá, pessoal? Isso aqui é uma região importante. Eu vou pedir para vocês fiquem atentos com essa região, tá? Não vou marcar boss, não vou marcar order block, nada, porque é uma região de atenção. Que o preço, se bobear, e se o preço abrir aqui para cima, pode ser uma região que ele faça um fake out para continuar descendo, tá? Para buscar os próximos níveis. Ele tem esse gapzinho aqui para estar mitigando. Então, muita atenção. Compras e vendas interessantes seriam nessa região aqui de cima, tá? E compras nesse próximo nível de baixo. Feito? Então, era isso. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até mais.